O primeiro sistema, então, é o sistema financeiro, né? Muitos acham que o trabalho foi uma maldição que Deus colocou sobre o homem. Não, isso é uma mentira do diabo, né? Por quê? Porque Deus, foi o próprio Deus que criou o trabalho. Quando Deus criou o homem, antes de existir o pecado, Ele já deu trabalho para o homem. A Bíblia fala que o nosso Deus trabalha o tempo todo, ou seja, o trabalho é algo de Deus. O que aconteceu foi que aquele governo de Deus, o sistema financeiro, era tão poderoso que tudo que o homem punha a mão prosperava, tudo que o homem colocava a sua mão tinha a bênção de Deus naquele lugar, né? Ou seja, o homem com pouco esforço via grandes manifestações, mas após o pecado, agora o homem precisava se esforçar muito, né? Através do seu suor para realmente conseguir algo para ele. Então, quando nós falamos sobre sistema financeiro, após a queda, né? Cristo também agora redimiu isso para nós e nós precisamos entender isso. Não precisamos mais viver debaixo de maldição e a glória de Deus pode se manifestar no sistema financeiro. Quando nós falamos de sistema financeiro, nós falamos o seguinte: todos nós trabalhamos com dinheiro, todos nós manipulamos dinheiro e uma das maneiras da sociedade ver que Deus está movendo o sistema financeiro é através da sua vida te abençoando, te prosperando, né? Então assim nós podemos revelar essa riqueza de graça, essa bondade de Deus e quando mais Deus nos abençoa financeiramente, mais nós podemos abençoar o outro. E isso é uma maneira de Deus ver. As pessoas olharem para você e falar assim: meu Deus, fulano tem essa profissão e o outro tem a mesma profissão, mas esse prospera tanto, esse tem tanta bênção de Deus, o que acontece ali? Eles vão entender que ali existe uma bênção de Deus sobre o sistema financeiro. E quando cada um de nós toma essa posição na sociedade, o sistema financeiro de uma nação muda, né? Como igreja do Senhor. Então nós vamos prosperar realmente e levar também as pessoas ao nosso redor também prosperarem. Quando nós falamos agora do segundo sistema que move uma nação, o sistema educacional, o homem antes da queda, ele tinha um sistema educacional perfeito. Que sistema educacional que era esse? O próprio Deus era o seu professor. O próprio Deus dava as direções. Imagina você ter o próprio Deus como seu diretor. Todo final de tarde você tem uma aula com Deus. Mas o que aconteceu? Após a queda, o homem decidiu ser o seu próprio educador. Ou seja, eu vou seguir os meus próprios passos, não precisamos de Deus. E como eu te falei, né, ao longo da história nós vimos que isso realmente foi um desastre. O homem não tinha condições de se autodirecionar, né? Então, no sistema educacional, principalmente professores, alunos, né, que estão envolvidos onde a educação está sendo manifesta, ali nós precisamos ser luz do Senhor, né? Ali nós precisamos realmente manifestar a sabedoria de Deus. Ali nós precisamos realmente ensinar os princípios eternos. E quando você tem essa oportunidade também na sua casa, atingir o sistema educacional, ensinando seus filhos, não deixando de ser contaminado com essas ideologias de gênero, ou se levantando, mesmo sofrendo perseguições, para que a glória de Deus se manifeste. Quando os cristãos realmente tomam conta e levam os princípios de Deus para o sistema educacional, uma nação prospera, uma nação cresce, uma nação é transformada, né? Infelizmente foi removido do sistema educacional aulas que falavam sobre religião, né? Onde era uma oportunidade para muitos ali realmente conhecerem o Senhor através dessas aulas. Né? Mas hoje nós podemos realmente nos levantar e manifestar no sistema educacional. Mas outra coisa também que move é o sistema governamental, ou seja, o sistema de governo, né? O sistema governamental fala da liderança do país, fala realmente daquilo que está à frente. E nós sabemos que um governo corrupto destrói um país, né? Ou seja, aqueles que exercem liderança, você pode exercer liderança na sua empresa, na sua equipe, em vários lugares. Um sistema educacional, um sistema governamental corrompido, ele destrói uma nação, mas aquele líder que realmente tem um coração voltado para Deus, ou seja, tem a Deus acima de tudo, né? Ele vai realmente manifestar a glória de Deus e Deus vai poder usá-lo dessa maneira. Nós vimos tantos homens de Deus que tiveram esse coração, como José do Egito, né? Que transformou o Egito numa prosperidade tão grande através de um homem só, por causa da sabedoria de Deus manifestado no sistema governamental. E se nós começarmos a governar também onde quer que nós estejamos, né? Ali no trabalho, ali em casa, ou mesmo você que exerce um trabalho aí político, econômico, você pode manifestar isso. O homem perdeu esse governo quando ele pecou, mas Jesus restaurou isso. Hoje nós podemos ser reis perante o Senhor, né? Então, onde quer que nós venhamos a trabalhar, nós estamos ali para desfazer as obras do diabo, nós estamos ali para manifestar a glória de Deus. E quem está envolvido nesse sistema governamental precisa ser como Jesus, uma liderança forte, ao mesmo tempo uma liderança que é luz, que dá direção, que dá propósito, mas ao mesmo tempo é servo, sabe servir as pessoas, sabe ter humildade, né?
Então, quero te dar um exemplo bem prático, né, de um cristão lá das Filipinas que o pastor Daniel trouxe para nós nesse último culto, que foi muito impactante. O irmão lá nas Filipinas, ele herdou do pai oito hotéis. E esses hotéis eram hotéis que ele percebeu que cada quarto tinha uma frequência muito grande, né, naqueles hotéis. Ou seja, cada dia pelo menos 5 vezes alugavam cada quarto. Então ele começou a entender que é o seguinte, que ele descobriu que aqueles hotéis, na verdade, se tornou um centro de prostituição por causa da rotatividade, né? E ali aquele lugar tinha mais de 2.000 funcionários, aqueles hotéis. E ele, como cristão, ele queria mudar aquela história, ele queria entrar no sistema de governo, no sistema educacional daquele lugar, no sistema financeiro daquele lugar. O que ele fez? Ele contratou 40 homens e mulheres de Deus que são cristãos fervorosos, que entendem que são ministros de mercado, para entrar ali e trabalhar junto com ele e mudar a história. Só que ele passou 4 regras para eles. Qual que foi a primeira regra? A primeira regra foi o seguinte: olha, vocês vão agora entrar, vocês vão trabalhar como balconistas, como faxineiro, nós vamos encaixar vocês no meio desses 2.000 funcionários, mas vocês não vão logo pregando. Vocês não vão falar da palavra de Deus inicialmente, vão simplesmente ficar quietos e deixar as coisas acontecerem. Segundo, vocês vão estar trabalhando e ao mesmo tempo profetizando. No momento que você está trabalhando ali sozinho, você vai profetizar salvação naquele lugar, transformação naquele lugar. Terceira regra, vocês vão se tornar amigos dos funcionários que estão com vocês. Vão aproximar, vão chamar para comunhão, vão estar juntos. E a quarta regra, vocês vão orar pelos pedidos de orações dele. Vocês vão manifestar a glória de Deus através dos pedidos de oração, onde, à medida que eles forem tendo os pedidos de oração respondidos, eles vão começar a ter experiência com Jesus, né? E só aí, após essas 4 regras, vocês poderão agora ministrar a palavra, falar de Jesus. E é impressionante que após pouco mais de 2 anos, né, que esses 40 homens entraram ali e mulheres, esses 2.000 funcionários entregaram sua vida para Jesus. Olha só que coisa poderosa, pessoas que entenderam o chamado lá no trabalho. E não só isso, né? Ele colocou no sistema de comunicação lá do hotel, mais uma tecla, a tecla 7 era o seguinte, olha, né, geralmente a tecla 9 você chama lá na recepção, a tecla tal chama não sei onde, na cozinha, e a tecla 7, se não me engano, né, acho que era 7 mesmo, você chamava, era o disque oração, quem quisesse receber a oração, os próprios funcionários faziam um rodízio entre eles para responder as orações, para orar pelos que estão chamando. E é interessante que com esse disco de oração, eles ganharam mais de 10.000 vidas para Jesus. Olha só que coisa poderosa, né? E o dono dessa rede de hotéis conseguiu transformar aquele lugar, né? Voltar a ser realmente um hotel, um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, onde manifestou a glória de Deus. Ele fez uma capela para que os funcionários agora tinham um intervalo para ir lá e orar, tinham um intervalo para ir lá e ter intimidade com Deus. Olha que exemplo poderoso. E nós podemos ser esses ministros de mercado, de ali onde nós estamos, ali, manifestar a glória de Deus, abençoar as pessoas ao nosso redor, né? Então vamos junto, né, exercer o nosso sacerdócio, sermos sal e luz em nosso trabalho, né? Sermos ministros de mercado. Eu quero te convidar realmente a você estar conosco ali, junto com o nosso amado pastor Daniel, lá na igreja, no próximo domingo, para ouvir a segunda parte dessa ministração, que ele vai entrar em mais outros aspectos sobre isso. Amém? Deus abençoe você, que você tenha uma célula poderosa.